pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma maratona de negócios na TV para você. No quadro Look da Semana, com a boutique da Mai, nós temos aqui uma calça poliamida, que ela é cintura alta, montaria super bonitinha e confortável de usar. E temos também uma batinha Today, que ela é super novidade aí nessa nova estação. Ela tem uns strass super bonitinho. Esse look dá para você utilizar tanto no dia a dia, como numa reunião de negócios. Dá para você usar no final de semana, com um sapato de salto e um tênis. Então, caso você queira comprar esse look ou comprar uma roupinha bem bonitinha para você usar aí no final de semana ou em alguma reunião, é só entrar em contato com a Mai no Instagram ou no Facebook, que ela tem esse look disponível para vocês. A maquiagem é da Anne Caroline. A Anne, ela faz maquiagem em mim toda semana aqui para festa, ela faz para debutante, casamento, reunião de negócios, e ela tem uma promoção super legal para você empresário aí que quer fazer uma maquiagem toda semana para trabalhar ou para uma reunião importante. É só entrar em contato com ela, que ela tem promoções imperdíveis. Essa maquiagem que ela fez hoje em mim é uma maquiagem para o dia a dia, para uma reunião e até para apresentar o programa aqui, fica super legal. Ou para sair à noite também é super bacana. É só entrar em contato com a Anne Caroline. Ela tem um estúdio aqui na cidade de Guarulhos, ali na Luiz Facine. É só entrar em contato com ela, pessoal. Quero agradecer todos os nossos patrocinadores também, que é o Kumon, Contábil Padrão, o Fábio Guida, Donizete Corretor de Imóveis, Rabisco Vivo, Colégio San Germain, a Vidro Sanches, Caleb Assessoria Empresarial, Cali Café, Outnet, a VB Serviços e o Buffet Nova Estação. Muito obrigado. Fiquem à vontade para comentar e fazer perguntas aos nossos convidados. O nosso convidado especial de hoje é o empresário Osmar Oliveira. Ele também é conhecido como o Homem do Baú. É proprietário da empresa Fortruck desde 2012. É formado em Engenharia Civil, com pós-graduação em Gestão de Negócios e MBA em Finanças. E ele também é conselheiro do CIESP. E ele recebeu recentemente um prêmio industrial do ano pelo CIESP Guarulhos. Tudo bem, Osmar? Seja muito bem-vindo à Maratona de Negócios da TV. Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ter você aqui conosco. Osmar, conta aí para o pessoal de casa como você entrou no empreendedorismo e como começou a empresa. Olha, na verdade, eu entrei no empreendedorismo praticamente, né, com o início da empresa da Fortruck, né? Eu sou engenheiro civil de formação, como você bem disse. Trabalhei em construtoras, né? Minha carreira foi formada assim. Eu acabei misturando um pouco, porque eu comecei numa construtora, migrei para uma segunda, para uma terceira, depois eu vim trabalhar na Microlit, na Rayovac, que ficava aqui em Guarulhos, na Antônio Ervolino, né? A empresa acabou migrando com a sua área de logística, de suprimentos para Recife, né? Dali eu fui trabalhar na Ericsson, que é uma indústria de telecomunicações, e fiquei um bom tempo lá, viajei bastante. Eu acho que, né, a formação pegou mesmo, foi ali. Voltei para a área de construção civil, trabalhei na Iven, que é uma incorporadora, depois na construtora Tenda, né? E aí ali em 2011, quando eu já tinha aí uns 20 anos, 20 e poucos de Nessa época, trabalhando, você nem pensava em empreender. Não pensava em empreender, né? Eu acabei ficando fora do mercado em 2011, né? E o mercado não estava muito bom, eu fiquei lá acho que uns 6 ou 8 meses e não encontrava uma recolocação interessante, e aí eu comecei a pensar nessa possibilidade. Falei, bom, deixa eu pensar aqui se eu monto alguma coisa. Fui estudar algumas oportunidades, e na época buffet infantil, loja de roupa infantil, comida mexicana. Totalmente nada a ver com totalmente nada a ver. Mas eu tinha alguns conhecidos trabalhando nesse setor de implementos rodoviários, né? E aí conversei com um, fui visitar a empresa dele na época estava com dificuldade financeira, mas eu achei o negócio interessante, né? Implementos rodoviários, ele está muito ligado ao desenvolvimento do país, está muito ligado à economia, era um setor forte, pujante, né? E eu entendi que tinha espaço ali para uma empresa nova e com uma pegada diferente das tradicionais, né? Um mercado mais, né, tradicional, o público transportador é um público, né, com um pouco mais da antiga, mas eu estava vendo muito, né, a sucessão, a turma nova, né? E aí a gente fez um trabalho
desde a entrada da Fortran, com um foco muito grande em marca, no atendimento ao cliente e na inovação. Porque é a gente imaginou importante, né? isso Quando ia você acontecer. lança uma empresa no mercado, você realmente Sim. tem que pensar na estrutura e como que você vai colocar essa empresa, É né? isso aí. E principalmente pensar em alguma coisa diferente do que já existia, Sim. né? Então esse trabalho que a gente faz nas redes sociais, de marketing, de posicionamento da marca, né? Uma preocupação absurda com o cliente, com a satisfação do cliente. A gente, né, tem lá uma ligação, um contato depois que o cliente retira o implemento da Fortran e tal, que é realmente uma coisa que eu via que não tinha no mercado. E aí a gente acabou entrando em 2012 se posicionando dessa maneira. Muito bom, e foi uma visão super legal, assim, de vocês, da Fortran, de montar isso, porque, assim, normalmente empresas transportadoras não têm isso, né? Então foi uma visão e uma sacada muito legal de colocar isso no mercado dessa forma e entrar no mercado com essa forma inovadora, porque eu acho que seus concorrentes olharam e falaram, poxa, peraí, quem é essa pessoa chegando? Eu acho que aconteceu isso, e quando eu olhava para os concorrentes, né, preocupava um pouco, porque são empresas com 50 anos, 60 anos de fundação, né, as mais jovens têm 30 anos, e de repente a gente começar do zero, né, para um público que é um público que olha muito essa questão da tradição, da marca, né, então meu pai já tinha a frota dessa marca, daquela marca, não sei o que, então tinha que ser uma coisa muito inovadora, a gente não podia errar, essa que é a verdade, então tinha que ter um produto com muita qualidade, né, uma marca muito bem posicionada, um foco muito grande no cliente, um prazo de entrega interessante, que é outra coisa que no nosso setor pega muito a rapidez, né, quando o transportador resolve investir, ele vai investir ali alguns milhares de reais num caminhão, ele quer colocar um implemento e quer carregar rápido, porque normalmente ele comprou financiado, ele tem os boletos para pagar, então ele não tem muito tempo para esperar, né? E a gente acabou se posicionando dessa forma e acho que foi o que a gente foi muito feliz com isso. Legal, foi uma expertise que vocês tiveram Sim, ali, né? E bem legal isso, porque assim, você não era do mercado, né? Você era do mercado corporativo e aí você foi empreender e o que você falou foi muito legal. Você foi estudar, você foi se aperfeiçoar para ver qual era a melhor área para você entrar com a empresa. Então é uma dica aí que acho que fica até para o empreendedor que está em casa, né? Ele quer empreender em algo, ele tem que se capacitar naquilo. É uma dica boa. Eu costumo até dizer que eu sou o que não veio do mercado, porque a grande maioria dos nossos concorrentes, né, eles nasceram nesse segmento e acabaram virando empreendedores, né? Então o pai tinha uma empresa e ele já trabalhava ali, ou é um ex-funcionário do setor que montou a empresa, alguma coisa assim. Eu não, né? Eu já sou da engenharia civil, de obra, e é muito mais a questão de gestão. Então eu precisava, sim, estudar o mercado. Antes de começar, e essa é uma dica assim, para todo empreendedor, é importante, né, procurar a associação de classe, entender como é que está o mercado, entender como é que o mercado funciona, né, dar uma avaliada nos concorrentes, nos pontos fortes, os pontos fracos, né, o que vai ser o seu diferencial, né, porque toda empresa hoje, quando você entra fazendo o que todo mundo já faz, né, o risco de não dar certo, né, é maior, é mais do mesmo. Então tem que ter alguma coisa diferenciada. E esse estudo, essa busca de atualização tem que ser uma coisa constante, né? Não tem aquela coisa de, não, depois que ela entrar em velocidade cruzeiro, aí eu sossego. Não, você não vai sossegar nunca, né? Uma coisa boa para os empreendedores de hoje é que a gente está numa era de acesso à informação muito fácil, né? Você tem informação na internet, né, muitos vídeos, a gente tem o Sebrae aí fazendo um excelente trabalho com vários cursos, então você, né, marketing, liderança, finanças, administração, né? Tem muitos fóruns, né, ligando as pessoas, as pontas, muitos fóruns de empreendedorismo, porque eu acho que o brasileiro ele tem essa coisa do empreendedorismo, né, nele. Então, todo mundo, o brasileiro vende uma roupa, o brasileiro ele faz um bico aqui, ele dá um jeitinho ali, enfim, ele nunca passa apuro, porque ele sempre, isso é a veia do empreendedor. O que eu vejo cada vez mais acontecendo é essa coisa tomando forma, se estruturando, né? Eu acho que hoje você já consegue montar a empresa com mais facilidade, uma pessoa só, com recursos menores, né? Investindo menos, e aos pouquinhos você já monta ali um portal, já faz um site, coloca nas redes sociais, faz uma campanha no Google e a coisa começa a acontecer. Né? É isso verdade, aí. Não, é bem isso mesmo. E o Sebrae é um baita parceiro nosso aqui também. Tem vários cursos que a gente sempre indica aqui para o pessoal de casa, empreendedor, né? Para poder fazer e se capacitar, né? E a maioria deles é gratuito. Então, assim, é só do interesse mesmo do empreendedor estar engajado e falar, poxa,
quero melhorar meu negócio, quero aprender e quero aí, seguir e crescer, né? No nosso setor, o Sebrae ajudou bastante, nós fizemos muitos cursos lá desde o início, né? E até hoje, sempre que tem, eu já fui convidado até para fazer palestras lá, porque a coisa começa a dar certo, é legal você começar a devolver, né? Mostrar que as dicas realmente funcionam, né? E no nosso caso da indústria, o Senai também é um grande parceiro, né? Com bons cursos, com muito treinamento, né? Então, opção é que não falta. Que não falta, né? Só o empreendedor ficar ligado aí e procurar, né? É isso aí. Agora, conta um pouco aí para quem está nos vendo, quais são os principais produtos da Fortruck? A Fortruck é uma fornecedora de soluções sobre rodas, né? Então, nós iniciamos com os implementos rodoviários, que são baús e carrocerias para o transporte de carga, né? Em veículos sobre chassi, né? Então, a gente tem os caminhões e tem as vans comerciais. Nós fabricamos baús de alumínio, né, para transporte de carga seca. Ele pode ser revestido, ele pode ser um baú customizado, por exemplo, para os correios, para transporte de carga com temperatura controlada, medicamentos, alimentos, eletrônicos, enfim, tem uma variedade grande. Legal. Nós fabricamos os baús lonados, que a gente chama de sider, né, que são os baús onde você abre aquela lona lateral e faz a carga e a descarga com empilhadeira, né, você torna o processo mais rápido. E temos também as carrocerias abertas, que a gente chama de carrocerias carga seca em aço, né? Que são essas carrocerias muito utilizadas na construção civil, né? Em que você consegue baixar a tampa, tem facilidade para transporte e carga e descarga constante, né? O tempo todo. Então nós começamos com esses três produtos, com esses três, então, que é a parte de transporte de carga. Depois nós migramos para a parte de reformas e serviços, porque a gente começou a entregar uma frota grande e os clientes começaram a ter 15, 20, 30 implementos da Fortruck e precisavam de manutenção. Então nós criamos uma divisão que chama SOS Baú, é a nossa divisão de serviços, né, que dá todo esse amparo para o transportador. Então, tanto a garantia, porque os implementos da Fortruck todos têm 1 ano de garantia, como a parte de manutenção. Então, um vazamento, uma parte de instalação, ou uma colisão, que é muito comum, a gente cuida de tudo, né? Legal. E depois de 2017 para cá, a gente entrou também no nicho de unidades móveis, né? Então a gente começou a ver, principalmente o empreendedorismo, né? O pessoal tem essa vontade de colocar o seu negócio sobre rodas, né? Então você pode ser um estúdio de TV, um broadcast, você pode ter um cabeleireiro, uma oficina mecânica. Legal, muito legal. Isso é até uma dica para o empreendedor, né, que está querendo abrir alguma coisa, ele tem essa possibilidade com vocês. Então. Ele tem essa possibilidade. Às vezes ele ainda não quer investir num ponto fixo, né, que normalmente demanda um investimento maior, ele quer experimentar o negócio um pouco antes, né? Então ele pode fazer alguma coisa sobre rodas ou num veículo, né, e colocar ali uma unidade móvel ou eventualmente um trailer, onde ele, né, pode até alocar o veículo e investir só no trailer, faz um teste ali de 1 ano, 2 anos, funcionou, e aí depois ele vai para o fixo. Hoje a gente vê muitos modelos assim, né? Principalmente os food trucks. Eu ia até comentar isso, né? Então vocês que fazem aqueles food trucks. Também. Food truck é uma unidade sobre rodas, e é muito comum você ver o pessoal experimentando por 1 ano ou 2 sobre rodas, e aí deu certo, ele monta um ponto fixo, e aí começa. A gente vê bastante hamburgueria, assim, hoje, né? Sim. Cada vez mais. Isso tem vindo para cá, e assim, começou uma coisa meio tímida, mas hoje você já vê, assim, boas hamburguerias sobre rodas, né? E assim, todo tipo de comida. A gente já vai nesses food parks, né? Esses festivais que tem. Incrível. E a comida é excelente, né? Bem feita. E não perde qualidade nenhuma pro estabelecimento, né? E cada vez mais eles unem isso com som, com brinquedos para as crianças, legal, fica um ambiente legal. Familiar, isso aí. legal. E que você monta e desmonta com facilidade. Sim, você consegue estar em vários lugares, né? Isso aí. Bem legal. E é bacana isso da empresa de vocês, que vocês começaram com o nicho e foram vendo a necessidade e mudando isso, né? Isso é bem legal no empreendedor, né? Vocês foram vendo as necessidades que vocês tinham, que vocês poderiam aumentar o nicho de vendas para vocês, é legal. A gente procura observar o tempo todo qual que é a necessidade do mercado, né? Tanto do transportador, que tem mudado bastante também, então olhando para o lado de implementos, antigamente você tinha a grande maioria dos produtos transportados em carrocerias, né, abertas, carrocerias de madeira, sem qualquer proteção, né? Depois, com o tempo, começou-se a cobrir, né, ter aquele cuidado, aí a gente migrou para o baú de alumínio, então ele já é todo coberto, é mais seguro. Hoje já tem o baú lonado com essa possibilidade de você carregar e descarregar com empilhadeira, que é muito mais rápido. Agora a gente está vendo essa necessidade muito grande dos baús
isotérmicos, né, com controle de temperatura. Então a Anvisa para medicamentos, para alimentos, ela tem pedido muito temperatura controlada. Os medicamentos estão cada vez mais complexos, né? Eles não podem sofrer ação de temperatura, né? Tá 10 graus, daqui a pouco tá 30 e tal. Sim. Então a gente vai se adaptando a isso. E nas unidades móveis, então, aí é um mundo sem fim, né? A gente pode construir qualquer coisa ali, o empreendedor sempre, ele sonha e a gente coloca no papel e entrega. Legal, né? Vocês criam um projeto pessoal, então. Se a pessoa ela tem uma ideia e ela não sabe como executá-la, ela pode procurar vocês? Sim, sim, pode procurar. A gente tem a linha padrão, tanto para implementos como para as unidades móveis, mas qualquer necessidade especial e customizada, a gente senta lá, olha, desenha, trabalha junto, a gente adora isso, vê se é viável, né? E os projetos que são construídos a 4 mãos, né, junto com clientes, são sempre os mais interessantes e são os que nos proporcionam histórias mais legais, assim, de contar. Legal. Tem alguma história aí para você contar de alguém que te procurou, algo inusitado, que você olhou e falou no primeiro momento, pô, isso é estranho, mas vamos tentar. A gente, bom, vou contar um de cada, né? A gente fez um projeto ano passado para um transportador de embriões, né? Então, ele tinha uma preocupação muito grande, porque tem vida ali, né? Então, ele falava, o casal, quando resolve, né, congelar ali seus embriões, ele tem essa preocupação, ele tirava da onde são colhidos os embriões para levar para um local onde vai ficar armazenado por anos, essa coisa toda. E a gente desenvolveu um projeto customizado com ele lá, né? De um baú totalmente vedado, com temperatura controlada, ele tinha um sistema de amortecimento para não ter muito, sabe? Não ter muito problema em relação a isso. Acabou dando certo, uma coisa bem delicada. Sim. E no lado de unidades móveis, a gente entregou também, no começo do ano passado, uma quitanda sobre rodas. Então, foi um empreendedor que nos procurou. A família dele, pois é, a família dele é toda de feirantes, então eles sempre trabalharam em feira. E ele queria poder levar essa feira ou um sacolão para dentro dos empreendimentos, né? As grandes cidades, São Paulo, mesmo Guarulhos, né? A gente tem cada vez mais empreendimentos com 10 torres, 12 torres, né? Então, às vezes, você tem ali 800, 600, 800 famílias num lugar só, né? Então, ele comprou um veículo, nós fizemos uma unidade móvel que é um sacolão ambulante. Então, ali ele tinha, né, todo o espaço para isso e ele começou, né, na segunda-feira ele está no empreendimento, terça em outro, quarta em outro. Super legal. E aí agora, né, rapidamente ele encontrou empreendimentos aí para a semana toda. O que começa vendendo, depois já vira encomenda, né, porque o casal moderno que não tem, né, rápido, o idoso que não quer sair, né? Todo mundo vive correndo, então ele já leva ali a feira da semana prontinha, é uma facilidade. Nossa, acho que é um caso que foi bacana. Muito legal mesmo, bem legal. Bom, Osmar, nós voltamos aqui com o nosso papo, que tá ótimo. Eu vou chamar agora a Márcia, ela é da empresa Plena Vox. Ela tem um quadro aqui conosco que é falando de network e relacionamento, e nós já voltamos. Ok. Olá, meu amigo, minha amiga empreendedora. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre networking e relacionamento. E não tem como falar sobre networking e relacionamento sem falar sobre comunicação humana. E hoje a gente vai falar sobre um aspecto da comunicação humana que é a comunicação visual, que são os gestos. Você já deve ter ouvido falar que o corpo fala, e realmente ele fala. E uma das coisas que a gente tem que observar é o quanto que o corpo fala, principalmente olhando das cinturas para cima, da cintura para cima. Então imagina que você está conversando com alguém, apresentando o seu produto, apresentando os seus negócios. O que as pessoas geralmente direcionam o olhar? Da cintura para cima. E uma das coisas principais é o rosto. O quanto que a gente consegue manter o nosso corpo ereto. Cérebro é uma coisa que gosta de simetria. Então, quando a pessoa está olhando para você, ela vai procurando simetrias. Ela gosta de olhar e ver que um lado está muito parecido com o outro. Nós normalmente não temos um lado simétrico por completo. Mas se nós tivermos uma cabeça mais ereta, a gente consegue mostrar para a pessoa que ela não precisa ficar preocupada de entender por que a minha cabeça está mais tombada para um lado ou que a minha cabeça está mais tombada para o outro. O ereto, ele
tranquiliza o cérebro do nosso ouvinte. Isso é parte da neurociência. E ele foca a atenção na tua fala, no teu conteúdo. Então, as mãos mexendo simetricamente, equilibradamente, de um lado ou do outro, também acalma o interlocutor. O que a gente mais quer na hora de apresentar o nosso negócio é que a pessoa preste atenção no nosso negócio. E a embalagem e a forma pelo qual a gente faz isso é através do quê? Através da nossa comunicação. É assim que a gente entrega o nosso produto. Então, dê uma observada como você tem ficado em termos de postura. Sua cabeça está ereta? Lembra daquele exercício antigo do livro sobre a cabeça? Sem queixo para cima, sem queixo para baixo, cabeça para um lado, cabeça para o outro, reto, não tem problema, sem enrijecer. Os ombros elevados demonstram atenção e você tem que estar muito tranquilo na hora de apresentar o seu negócio. Então capricha da próxima vez, mantenha o corpo ereto, os braços disponíveis para apresentar o teu produto e sucesso! A gente se vê na próxima semana. Obrigada, Márcia, pela dica da semana aí. Voltando aqui com o Osmar da Fortrank. Osmar, vocês já estão aí há 7 anos no mercado, né? Já deve ter passado por alguma crise que você falou, poxa, e agora? O que eu faço? Como que você passou por essa dificuldade? Na verdade, eu acho que a gente passou por mais momentos complicados do mercado nessa nossa curta história do que momentos felizes, né? Nós iniciamos em 2012 o mercado de implementos, assim como venda de caminhões, né, que é o nosso negócio, vinha numa toada muito boa, né, batendo recordes. O governo, na época, tinha taxas de juros muito baixas, acabou incentivando demais, né, a economia, o crédito farto, muita gente comprou caminhão. Então nós pegamos aí um 2009, 10, 11, né, muito bons. E nós nascemos em 2012 olhando um pouquinho para esse retrovisor. Mas depois, 2013 caiu um pouquinho, 14 caiu um pouquinho mais, enfim, a gente se segurou ali, os primeiros 2 anos a gente estava se estabilizando, e 15, né, quando a gente inclusive mudou da primeira sede que nós tivemos para a segunda, para um lugar maior, porque o mercado estava crescendo em 2014, aí foi quando o mercado começou a cair, acho que como a economia toda, né. O nosso principal número assim é o número de emplacamento de veículos no Brasil, né, de caminhões para transporte de carga. E o número caiu pela metade em 2015, depois caiu mais um pouco em 2016, mais um pouco em 2017. Quando nós entramos em 2012, éramos 14 ou 15 empresas fabricando implementos rodoviários em São Paulo. E hoje nós somos em 5 ou 6, né, com atuação relevante. Então o mercado deu uma peneirada muito boa. Então nós pegamos momentos bem difíceis e eu acho que do ano passado para cá, que as coisas começaram a melhorar. O número, inclusive, de emplacamento mesmo no setor, ele veio caindo desde 2012, e o ano passado foi o primeiro ano que ele, né, começou a subir de novo, e eu espero que realmente agora continue esse começo de 2019, apesar de todo esse ambiente turbulento por conta da reforma, aprovação, não aprovação do governo que está começando tudo, mas a gente mantém um certo crescimento em relação ao ano passado. Legal, e foi até bem bacana isso, você ganhou um prêmio, né? Pelo Ciesp esse ano e sim. Foi bem legal, você ganhou aí, escolhido como industrial do ano, né? E você concorreu com 2 grandes empresas aqui da cidade. Como foi para você ganhar? Conta aí pra gente um pouquinho. Esse foi um prêmio muito especial, o industrial do ano, desde 2012, quando eu montei a Fortrank, né? Eu acho que eu vi todas as edições do prêmio, vi alguns amigos ganhando o prêmio, vi a Loredana Glasser, né? Dos blocos e pisos intertravados, depois vi o Laudirley da FESMA, vi a Dona Rose Gallery da Fibrasil, vi o Júnior da Perfil Líder, né? E eu sempre pensava, em algum momento eu quero estar lá também, ali, né? Levando esse prêmio para casa junto com o pessoal. E esse ano nós fomos agraciados aí com o prêmio. Eu acho que é especial porque ele é um prêmio de escolha espontânea, né? Então jornalistas, entidades e associações do setor que escolhem aí os indicados. Eu fui indicado esse ano com 2 feras do empreendedorismo e da indústria de Guarulhos, né? Primeiro o Pascoal Iannone, que é o presidente da Flexform, que é uma grande empresa, né, de
de assentos corporativos, né, de poltronas, acho que fez alguns estádios da Copa também, então uma grande indústria de Guarulhos, e com o Alcides Braga da Truquivan, que é uma referência do nosso setor de implementos, né? Ele foi inclusive presidente da nossa associação, da Anfir. A Truquivan é uma grande empresa, eu acho que foi pioneira aí na questão das unidades móveis, faz um trabalho forte também com implementos rodoviários, muito inovador, e é uma grande referência, uma grande empresa de Guarulhos. Então foi um grande prazer, quando eu recebi a notícia até falei, pô, páreo duro, né? Sim. Mas nós fizemos 7 anos, acho que de bons resultados, todos os anos da Fortran nós crescemos bem acima do resultado do setor, mesmo os anos de queda nós permanecemos no positivo, né? E em 2018 a gente fez um ano muito forte, a gente dobrou os resultados em relação a 2017, em termos de faturamento, em termos de vendas, e eu acho que ainda um ano que ainda estava, né, bem difícil, e eu acho que isso contou muito, né? Nós éramos o Davi entre os Golias, mas acho que a novidade, eu acho que é uma empresa jovem de Guarulhos, 7 anos, né? A eu visão vejo, e a expertise que vocês têm no mercado, isso aí. acho que também Então, ajudou a ganhar esse prêmio. foi uma surpresa, né? especial, e o CIESP culminou com um evento do Paulo Scaff na cidade, né? O Rumos do Brasil. Então ele fez a entrega do prêmio, depois me convidaram para ir até a Câmara Municipal, porque como é um título reconhecido pela Câmara, a gente teve um momento na Câmara também. Então foi um dia incrível, Foi um né? dia incrível, foi bem, um dia foi inesquecível. Para a empresa de vocês. Sim, né? um dia histórico para a gente, eu acho que um alento nesse momento, né? Porque é um momento que está todo mundo tão em dúvida de o que vai acontecer, o que não vai, tá bom, tá ruim, etc. Ter boas notícias, eu acho que dá uma aliviada e a gente segue em frente. É incrível, isso aí. Né? É bom ver empresas aqui da nossa cidade crescendo com uma estrutura legal, né? Um engajamento legal. Isso dá até uma motivada para quem está em casa lá e, poxa, às vezes a pessoa reclama, mas, pô, vamos procurar uma saída, vamos ver uma forma de empreender. Se não tá dando certo de um jeito, vamos pensar de outro. Né? Eu acho que você, enfim, não fazer nada, ou ficar preocupado, ou ficar negativo em relação... Essa coisa das crises a gente sempre viveu, né? Eu acho que o nosso país, principalmente, é um país que já viveu todo tipo de crise. O brasileiro está acostumado e muito a mais crise do né? que... E mesmo na crise, a gente compete na crise, né? A gente corre atrás. E eu acho que assim, quando o brasileiro não consome, né, ele não alimenta a indústria. Aí a indústria diminui, a indústria demite, né? Aí se demite, gera um desemprego maior, e aí piora ainda mais para consumir. Então, a gente precisa manter essa roda do consumismo girando para que possa alimentar. Então, a gente diminui um pouquinho a margem, trabalha um pouquinho mais, um cede daqui, outro cede dali, mas vamos continuando, porque eu acho que a gente tem muitas coisas boas, né? O país é muito bom, as condições do país são boas. Eu acho que essa quantidade de informação que a gente tem hoje, né, dos poderes todos, você vê o que acontece na Câmara, você vê o que acontece no STF, você vê... A gente nunca teve, a tecnologia veio para romper barreiras de todas as formas, então a gente vê que está chegando. E a gente tem que torcer para que essas agendas, essas pautas, né, como a reforma da Previdência, a própria reforma trabalhista, para que a gente passe por isso e comece a pensar naquilo que o mundo está pensando. Então a gente está vendo muito internet das coisas, a gente está vendo indústria 4.0, né? A gente precisa começar a olhar para esse lado. É isso aí. É outra realidade, né? Uma realidade, a internet dominou e as empresas que não se atualizam acabam ficando para trás. Acabam ficando cada vez mais, né? E a gente vê tantos exemplos assim, né? A gente vê, sei lá, os hotéis, né? O aluguel com a Airbnb, que, né, é um modelo completamente diferente. A gente vê legal, Netflix, assim, a gente vê Uber, a gente vê, tem tantas coisas que, mesmo os automóveis, comida, né? Hoje comida, tudo pelo iFood, é isso aí, é isso aí. E mesmo o veículo, né? A gente pega o Tesla aí, que tem um carro maravilhoso e não é uma montadora, né? Quer dizer, passou por cima de todas aí. Então a tecnologia ela vem para romper isso, e quem não estiver atento vai acabar ficando para trás, é importante. Mesmo. Bom, obrigado, Osmar, foi um prazer ter você aqui conosco. Pessoal de casa aí quiser entrar em contato com você está localizado aonde? Telefone, passa as redes sociais. Bom, a Fortran fica em Cumbica, nós estamos em Guarulhos, né? Somos uma empresa guarulhense. Eu estou à disposição, né? Inclusive para os empreendedores. Eu acho que quando eu resolvi montar o negócio, procurei muitos empreendedores e fui muito bem recebido com dicas, né? Isso é importante, então, se puder contribuir com alguém que queira montar alguma coisa e tal, né? Procura lá. Obrigada. Pode procurar pelo site www.fortruck.com.br, nós estamos nas redes sociais também,
vai ser um prazer. Legal, Obrigado, bom, gostei muito. Obrigada, bom, prazer ter você aqui conosco e obrigada aí pelas dicas, pelo incentivo para quem está em casa. Tá joia. Obrigado vocês. Obrigada. Bom, vamos para um breve intervalo comercial e nós já voltamos.